pra curar, libertar. Aleluia. Oh Pai, muito obrigado. Nós queremos agradecer ao Senhor nessa manhã, por mais uma manhã, Senhor, que o Senhor nos concede, mais um dia. Oh Pai, muito obrigado. Aleluia. Esse é o dia que o Senhor escolheu para nos favorecer, para nos acrescentar. Oh Pai, muito obrigado. Obrigado porque encontraremos portas abertas hoje, Senhor. Portas de favor, portas de graça, Senhor. Oh Pai, muito obrigado. Oh, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos desfrutar do Teu amor. Oh Pai, obrigado. Há poder no nome de Jesus para libertar, para curar, para transformar. Há poder, Pai, na Tua palavra. A Tua palavra é fonte de poder. Jesus é fonte de poder. O Espírito é fonte de poder. Oh Pai, muito obrigado. Oh, há uma obra que o Senhor começou em nossas vidas e o Senhor não vai parar. O Senhor não vai parar, Pai. O Senhor não vai parar. Oh Pai, oh Pai, nós queremos contemplar o Seu agir invisível pela fé. Existem áreas que a gente não está vendo, Pai, mas cremos que o Senhor está operando ao nosso favor. Porque no livro de Romanos, no capítulo 8, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor está operando ao nosso favor. O Senhor opera em favor daqueles que Te amam, que Te temem, Senhor. Há um mover dos céus sobre nossas vidas nessa manhã. E nós queremos estar com o nosso coração, Pai, com os nossos olhos abertos, com nossa vida voltada para o Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós queremos nessa manhã render graças e louvores ao Senhor. Oh, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Há poder. Há poder. Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder, 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 Seu nome, Jesus, pra curar, Libertar. Obrigado, Pai. Há poder. Há poder. Obrigado, Pai. Eita, Pai, há poder nessa manhã. Há poder sendo liberado sobre nós nessa manhã, irmãos. Dê um sorriso para alguém do seu lado. Diga assim: seja muito bem-vindo. Oh, agraciado de Jesus. Glória a Deus. Você pode se sentar, amém? Glória a Deus. Deus é bom demais. Aleluia. Obrigado, irmãos. Parei bruscamente, não foi? Ixi. Então, queridos, esse mês nós estamos falando sobre o jeito, o verbo da vida de ser, amém? Não é que nós queremos implantar em você os 3 jeitos do verbo da vida. Não é sobre isso que a gente está falando, não, amém? Eu acredito que está vindo de fato, irmãos, uma nota no nosso coração para que a gente esteja mais conectado com a visão, mais conectado com tudo aquilo que Deus tem derramado sobre o nosso ministério. Você é feliz por esse ministério, querido? De fato, Deus derramou uma unção sobre o Ministério Verbo da Vida. E quando eu falo Ministério Verbo da Vida, eu me refiro não somente ao Ministério Verbo da Vida, aquele órgão que regulamenta, que regula, né, que orienta as igrejas Verbo da Vida lá em Campina Grande, mas também sobre o ministério, sobre a igreja Verbo da Vida, não é? Eu acredito, irmãos, que nós precisamos mesmo desenvolver uma atitude de honra e também de reverência a tudo aquilo que Deus tem feito, a palavra dele, mas também uma atitude de honra com relação a essa instituição que tem mudado, que tem transformado vidas, não somente no Brasil, mas também no mundo, não é? E hoje pela manhã eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, como foi que eu cheguei no Verbo da Vida, né? E também como me tornei pastor. E é interessante porque mas eu cheguei no Verbo da Vida inicialmente em 2006. E
o ano que vem, 20 anos, né, irmãos? 20 anos já, ó que coisa, eita glória. E é interessante porque quando eu cheguei em 2006, eu fiz o Rema, o primeiro mês de Rema, a primeira matéria de Rema. E houve ali uma palavra que foi dita que eu não... Aquela palavra que foi dita eu não entendi direito. E porque eu não entendi direito aquela palavra, meu irmão, eu caí fora. Eu saí do Rema naquele primeiro ano ali, não é? E é interessante porque já naquele ano, Maísa e os meninos, né? Ela estava vindo para o Verbo da Vida. O Amsterdã e a Lohane, que são irmãos, né? Vocês não conhecem Lohane, mas é também filha de Maísa, uma mulher de Deus. E elas vieram, na verdade, no primeiro momento, para ser alcançado pela palavra, né? Estávamos vivendo um momento assim muito diferente dentro de casa. E Maísa, para alcançar os meninos com a palavra de Deus, Maísa veio para estar na igreja na época, né? E passou ali aquele ano de 2006. Quando foi em 2007, Maísa veio para fazer o Rema. E quando ela veio para fazer o Rema, eu quis vir, de fato, verdade isso, eu quis vir para tirar Maísa do Rema, né? Eu, ali naquela primeira matéria com o pastor João Alexandre, ela chegava em casa muito empolgada com muita coisa. E ali naquela empolgação toda, né, eu dizia, rapaz, eu tenho que tirar ela dessa igreja, porque senão ela vai ficar contaminada com essa palavra aí, não vai ser bom não. E aí, irmãos, eu vim naquela primeira matéria. E já naquele primeiro dia de aula, quando eu estava sentado, ouvindo o pastor João Alexandre ministrar a palavra, ensinar a palavra, eu fui alcançado, queridos, por essa palavra. Ela sentada do meu lado, bem quietinha, e eu do lado dela, dando glória a Deus, dando aleluia, recebendo a palavra, e ela olhava assim para mim. E, queridos, olha, é interessante porque o Senhor, Ele logo tratou comigo, né? Mas os meninos veio antes de mim, eles vieram antes de mim, para estarem aqui no Verbo. Eu me lembro de 2006, eu estabeleci para eles, né, que o culto de Natal a gente até podia vir para o Verbo da Vida, mas o culto de Ano Novo a gente ia virar o ano lá na igreja que eu congregava. E foi assim que aconteceu. E aí, queridos, quando em 2007 começamos a fazer o Rema, rapidamente o Senhor me trouxe uma palavra. E a palavra que o Senhor me trouxe naquela época foi: eu quero você servindo ao pastor Claudino. Eu quero que você... na época eu não era pastor auxiliar da igreja que eu congregava ainda, mas estava determinado que já no mês de junho eu seria ordenado, separado para o pastoreio lá naquela igreja. Eu era líder de jovens, eu era líder da escola bíblica dominical. Um culto como esse pela manhã, quem coordenava o culto era eu. Então todos os domingos pela manhã quem ministrava, ou eu ministrava, ou eu colocava alguém para ministrar. Então eu tinha de fato uma grande influência naquela igreja, não é? E Deus falou comigo, irmãos. Eu não vim para o Verbo da Vida exclusivamente por causa da palavra, porque ao longo de 2007 eu estava recebendo a palavra no Rema, e eu tinha de fato o objetivo, né, de compartilhar daquelas verdades com a igreja na qual eu estava congregando. Eu vim para a igreja Verbo da Vida porque Deus havia me dado uma palavra, e foi justamente aquela palavra que Deus me deu que me fez permanecer firme durante todo o tempo em que o Senhor tratou comigo naquele momento inicial, né? E eu me lembro que, vindo para cá, a palavra era: eu quero você aqui, e você foi chamado para servir ao pastor Claudino. Então, eu fui, 2007 e 2008, né? Primeiro ano do Rema 2007. Já em 2008 eu tive a honra de ministrar a palavra antes de me formar no Rema. Em um culto como esse, em uma escola bíblica dominical, eu tive a oportunidade de ministrar a palavra pela primeira vez. Mas antes de ministrar a palavra, eu tive um sonho. Eu não sei se o pastor Claudino vai lembrar desse sonho, mas eu tive um sonho e eu estava ouvindo essa ministração. Eu tenho essa ministração até hoje no meu computador. Eu estava ouvindo essa ministração e Deus me deu um sonho antes de ministrar. A primeira vez que eu ia ministrar no Verbo da Vida, o sonho era o seguinte: eu estava dirigindo uma carreta, né? E essa carreta, no primeiro momento, ela era uma carreta, ela era um caminhão, uma carreta grande. Mas no segundo momento, eu não me via mais dirigindo aquela carreta exclusivamente.
Em um segundo momento, o que eu estava dirigindo era a Igreja Verbo da Vida. Isso foi em 2007, esse sonho. Você lembra disso, pastor? E aí, na época, eu compartilhando com a igreja, né? E eu dizia o seguinte, eu dizia que, queridos, olha, eu compartilhando o sonho, que eu estava dirigindo aquela grande carreta e tal. E quando eu olhava para trás, não era só uma carreta, era a igreja. E eu não falava sobre, nunca tive nenhum pensamento de estar à frente da igreja local, nunca. Mas, quando eu compartilhei aquele sonho, eu compartilhei voltando aquela palavra para a vida do pastor Claudino. E eu dizia que Deus me deu, naquele breve momento, a oportunidade de sentir como era a responsabilidade de conduzir uma grande igreja. E naquele momento, a palavra que eu ministrei foi uma palavra falando sobre uma vida de prosperidade. Eu falava sobre isso, mas na ministração, eu tive aquela ministração como sendo uma ministração de honra à vida do pastor, não é? E é interessante, irmãos, porque ao longo de toda essa trajetória, desde o ano de 2007, que foi o ano que efetivamente eu vim para congregar aqui na Igreja do Verbo da Vida, então eu já tenho 18 anos que estou aqui, fazendo parte dessa visão, fazendo parte dessa igreja. Eu me lembro que o Rema, de fato, ele transformou a minha vida, assim como transformou a vida da maioria de vocês. Mas a minha vida, irmãos, de fato começou a ter uma guinada a partir de 2 momentos. O primeiro deles foi a partir do momento que eu vim fazer parte da visão Verbo da Vida, da igreja Verbo da Vida. E o segundo momento foi justamente quando eu comecei a ter contato com os livros do irmão Reagan. Foi quando eu comecei a ter contato com a palavra da fé de forma lida, não é? Porque quando você vem para cá, para a igreja, você vem para o culto no domingo pela manhã, vem para o culto no domingo à noite, você vem para o culto na quinta-feira, vem para as conferências, não é? Vem para o culto aos sábados, não é? Como nós temos aqui. Você recebe aqui uma palavra de fé, uma injeção de fé. Mas quando você começa a ler todo o conteúdo da fé, você é abençoado, você é acrescentado, você é agraciado de uma forma diferente. É por isso, irmãos, que nós temos um grande incentivo para que você possa comprar, não somente os livros do irmão Reagan, né? Porque inicialmente foram os livros do irmão Reagan que falavam muito sobre fé, e aí logo depois a gente começou a ter contato com outros autores, né? Hoje nós temos, no nosso ministério, nós temos o autor Rick Renner, não é? Que Rick Renner tem de fato tido livros assim, sabe, maravilhosos, agraciados mesmo. Nós temos Tony Cook hoje, que é um ministro poderoso. Nós temos livros aí, sabe, fundamento de uma forma maravilhosa, e inúmeros outros, queridos, que a gente poderia citar aqui, que tem nos agraciado de uma forma tão abençoada, não é? E é interessante, queridos, eu quero de fato você perceba que nós precisamos ter uma vida de leitura, não somente da palavra, como também desses livros que nos acrescentam tanto, não é? Eu não sei se acontece com você, mas geralmente quando eu compro qualquer equipamento que seja, eu tenho o costume de ler o manual, eu tenho o costume de ler as entrelinhas ali dos manuais, para saber como aquele instrumento, como aquele equipamento funciona. Eu acho que é mínima a quantidade de pessoas que faz isso, não é? E você não imagina o quanto você acaba perdendo por não ler o manual, não é? Eu estava esses dias aqui na igreja, eu não vou falar quem foi que estava falando comigo sobre isso, mas eu estava aqui na igreja e tinha um irmão que estava falando que ele comprou uma cadeira e ele foi montar a cadeira. Ele disse que passou mais de 1 hora para montar a primeira cadeira. E aí eu falei para ele assim, eu perguntei para ele, você leu o manual? Ele falou, rapaz, não li não, pastor, o manual. Eu disse, rapaz, se tu tivesse lido o manual, tu tinha gasto 5 minutos do manual, porque eu já montei uma cadeira como aquela que ele montou, que é uma cadeira igual a que está no meu gabinete, foi eu que montei. Eu passei 5 minutos lendo o manual, porque o manual é composto, na sua grande maioria, somente por imagens. Está lá a imagem, onde cada peça se encaixa em cada lugar e tal. Eu disse, rapaz, se tu tivesse montado aquela cadeira, olhando o manual, tu não tinha demorado nem 20 minutos para poder montar. E sabe, irmãos, isso explica muitas vezes a nossa vida espiritual. Às vezes nós fazemos parte de uma igreja como essa, que tem ensinado fé, que tem transmitido fé, que tem vivido fé, e a gente está no mundo de círculos lá fora, porque a gente não está lendo o manual, a gente não está lendo
A palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o nosso primeiro manual. É um manual que veio para nos acrescentar, para nos orientar. Quantos aqui têm sido abençoados pelas ministrações que eu tenho feito de segunda a sexta? Amém, querido? É interessante porque o que eu tenho feito ali é somente a interpretação de um manual. Eu tenho pego aquele livro, né, o curso de estudo da fé bíblica, eu tenho interpretado, eu tenho olhado, visto o que o irmão Reagan tem querido falar em cada capítulo, em cada página ali, e eu tenho transmitido para você aquilo que já está escrito em algum lugar. E sabe, todos nós aqui temos a capacidade de interpretar. Todos nós aqui. Se você olhar, por exemplo, para essa imagem que está aqui atrás de mim, você vai ver que essa imagem ela transmite uma fala para você. É uma fala visual, né? Ela transmite algo para você. Então, você vai observar, nós temos aqui os ministros, né? Nós temos, só por eliminação, a gente já consegue ver quem serão os próximos ministros. Não é verdade, querido? O primeiro que ministrou no mês foi o pastor Alex. O segundo que ministrou no mês foi o pastor Claudino. O terceiro que está ministrando no mês sou eu. Então nós temos aí nos próximos 2 domingos mais 2 ministros, que é o Luciano e o pastor Alexandre. Não exatamente nessa ordem. Você é que vai ver no próximo domingo como é que vai acontecer aqui. Mas uma imagem, irmão, quando você está diante de uma imagem, você desenvolveu capacidade de leitura. Você desenvolveu capacidade de olhar o que está aqui, né? E pelo que você vê, você já imagina como vai ser ou como serão os próximos domingos. E eu vou falar justamente sobre isso, sobre você entender e você decifrar a visão que nós temos aqui na Igreja Verbo da Vida. Eu não sei se você sabe, irmão, mas aqui nós nunca vamos ensinar uma palavra que você é um coitado, que você é um miserável, porque nós cremos na Bíblia. E a Bíblia não diz que você é um miserável. A Bíblia não diz que você é um coitado. A Bíblia não diz que você é um arrasado, que você é um doente. Não, pelo contrário, queridos. Quando você se vê assim, como um arrasado, como um coitado, como um doente, você está automaticamente invalidando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus na cruz do Calvário, Ele conquistou para cada um de nós. Ele conquistou saúde plena, Ele conquistou libertação plena. Eu gostei muito de uma palavra que o pastor Rafael falou aqui na última quinta-feira. Ele falou assim: você sabe por que é que a gente não tem culto de libertação? Aí eu digo: eita, o que é que ele vai falar, né? Aí ele disse assim: porque todo culto é um culto de libertação. Aí eu vou esperar o que ele vai dizer, né? Ele disse: porque a palavra liberta. A palavra liberta. A palavra liberta. Sabe, tem muita gente, irmão, que acaba desenvolvendo aversão à Igreja Verbo da Vida, porque aqui na Igreja Verbo da Vida você transfere a responsabilidade de quem está aqui para quem está aí sentado. Sabia disso, querido? As pessoas hoje em dia, elas andam procurando alguém na qual elas vão colocar a culpa. Não é, querido? É assim? Eu não posso falar com relação aos tempos antigos, amém? Mas eu posso falar com relação ao tempo de hoje. Se você olhar para a televisão, se você olhar para a política, sem querer aqui escolher um lado, você vai ver que até na política, irmão, hoje um culpa o outro. É o lado de cá culpa o lado de lá, o lado de lá culpa o lado de cá, né? Se você olhar, por exemplo, para Gênesis 3, você vai ver que já em Gênesis 3, Adão procura colocar uma culpa em alguém pelo erro que ele havia cometido. Ele chega diante de Deus e ele fala assim: ó, Senhor, não tenho culpa não, foi a mulher que o Senhor me deu que foi a culpada, né? Aí o Senhor chega para a mulher, e aí a mulher fala: Senhor, não tenho culpa não, foi a serpente que estava aqui no jardim que é a culpada. Então você vai observar, queridos, que isso é comum. Não é natural, mas é comum no ser humano. Por que comum? Porque a gente encontra isso, né? Eu me lembro quando garoto, muitas vezes quando eu cometia alguma coisa errada dentro de casa, eu culpava minhas irmãs, né? A gente sempre culpa o outro. Mas, queridos, que tal hoje você assumir a responsabilidade sobre a sua vida? Amém, irmão? Diga assim: a partir de hoje, eu vou assumir a responsabilidade sobre a minha vida. Como assim, pastor? Sabe, queridos, quando nós estamos diante de ensinamentos tão preciosos que nós recebemos aqui na Igreja Verbo da Vida, a gente não fala isso diretamente,
mas nós transferimos para você a responsabilidade de ser um sucesso na vida. Nós transferimos para você a responsabilidade de assumir que você pode, o que você tem e o que você é em Deus. Porque se não for assim, você nunca vai viver o que Deus tem para a sua vida. Abra comigo a sua Bíblia aqui, no Evangelho de João, no capítulo 8. Aleluia! Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Jesus Cristo fala, versículo 28. Ele diz assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como um Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Eu não vou ler aqui, que é muita coisa para a gente ler, mas se você olhar aqui esse contexto de João 8, a Bíblia diz que esses homens aqui, eles ficaram com raiva de Jesus, porque Jesus se dizia o eu sou. E é interessante que mesmo em um momento de tensão, a palavra do Senhor fala que muitas pessoas creram nele por aquela palavra. Se você olhar aqui no versículo 44, olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 44, diz assim, ó: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se você olhar, essa expressão que Jesus usou aqui, despertou neles um nível de ira tão grande, que eles começaram a praguejar contra Jesus. Eles começaram a falar contra Jesus. Por quê? Porque Jesus confrontou ele. Eu não quero aqui, irmão, comparar isso aqui com a nossa vida hoje, mas eu quero que você perceba, irmãos, que a palavra que de fato tem um poder de despertar na nossa vida aquilo que nós realmente somos, é a verdade. Nós precisamos ouvir a verdade de Deus a nosso respeito. De fato, a verdade não é que nós temos demônio, a verdade não é que nós não somos filhos de Deus, pelo contrário, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós e que nós somos seus filhos. Agora, o que eu quero que você perceba aqui, queridos, é que nós precisamos estar prontos para ouvir a verdade. Eu olho para esse contexto aqui e eu percebo que esses homens, eles não estavam querendo ouvir a verdade. Eles podiam até estar prontos para ouvir a verdade, mas eles não queriam ouvir a verdade. Por que eu estou falando sobre isso, irmão? Porque quando nós falamos sobre o jeito, o verbo da vida de ser, eu quero que você entenda, queridos, que nós precisamos assumir a identidade que temos aqui na igreja. Nós somos o povo da fé e nós não podemos, sair dessa fala, dessa percepção, dessa convicção. Nós somos aquele povo, queridos, que foi levantado nesse tempo para anunciar a fé e andar de forma ousada nessa terra, e a gente não pode regredir nisso, a gente não pode parar com relação a isso. Eu olho para aqui, para essa passagem, queridos, e eu percebo algo aqui. Veja como Jesus defende a si mesmo. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó, versículo 45: mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus que disseram: porventura não temos razão de dizer que essa samaritana tem demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue.
Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Jesus defendendo a sua própria visão, defendendo a sua humanidade, defendendo a sua filiação. Se Jesus fez isso, nós podemos fazer também. Não é que nós estamos fazendo isso, irmão, para dar conta a alguém de quem nós somos. Mas eu creio, irmãos, que esse tempo, esse mês que nós estamos abordando sobre esse assunto, é para que você, como igreja, você entenda que você faz parte de uma igreja que prega, que anuncia sobre fé. E que tem uma forma de andar, tem uma forma de se vestir, tem uma forma de falar. E não sou eu que ensino isso. Mas quando você está num ambiente como esse, você certamente não vai se vestir de todo jeito. Você percebeu isso? Você percebeu que nós não temos um costume aqui para dizer a você tem que se vestir de determinadas formas? Mas você tem visto alguém aqui se vestir de forma vulgar? Não tem visto, eu não tenho visto. Aleluia. Por quê? Porque quando nós estamos expostos a essa palavra, irmão, a palavra tem o poder de mudar a nossa vida. A palavra tem o poder de mudar a nossa vida. Muitas vezes quando principalmente alguém que serve, né, ela está se desviando, por exemplo, daquilo que nós acreditamos que é são, que é correto, mas aí chegamos lá e a gente vai lá e de forma, carinhosa, a gente vai lá e corrige. Você não acha que essa forma de se vestir está inadequada, não? Então, a gente não prega sobre isso, a gente não fala sobre isso no púlpito, mas se você olhar ao seu redor, né, do seu lado aí, você vai ver que todos nós aqui estamos bem vestidos. Por quê? Esse é o jeito da vida de ser, não se vestir de forma vulgar. Outra coisa, se você olhar, você vai perceber, queridos, que a gente não vive falando que a gente é doente. Eu falando sobre isso agora nas aulas que eu estou dando na internet, né? A nossa confissão, irmão, é tudo que nós temos. Então você não é alguém que deve abrir a sua boca para dizer assim, eu sou doente, né? Estou assim, é porque eu sou doente. Não, irmão, você não é doente. Quando você abre a sua boca para dizer que você é doente, você está mentindo. Poxa, pastor, mas eu estou sentindo isso, eu estou vendo, a minha perna aqui está com... Não, você está mentindo, irmão. A Bíblia diz, aleluia. A palavra do Senhor diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. No dia que você abre a sua boca para dizer que você é liso, que você é quebrado, você está mentindo. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia diz que eu sou suprido, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou feliz, eu sou curado, irmão. Então, quando você abre a sua boca para dizer que você é doente, que você é quebrado, você está mentindo. Por quê? Porque a Bíblia, se você entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que você não é isso aí não. Um filho de Deus não pode ser quebrado. Um filho de Deus, irmão, não pode ser um miserável. Sabe, uma vez eu estava orando, eu estava um momento de oração. E aí o Senhor me deu uma palavra com relação a uma direção. Eu não vou dizer para você, senão você vai saber qual foi a época que isso aconteceu. O Senhor me deu uma direção. Aí, sabe qual foi o pensamento que veio na minha mente? O pensamento que veio foi assim, você não passa de um cão morto. Gente, cão morto. Sabe quem falou isso? Mefibosé. Quando ele estava lá diante do rei. A palavra do Senhor disse, se você olhar, irmão, a palavra do Senhor disse que houve um momento ali que Davi pensou, mas tem alguém da descendência de Saul, da descendência de Jonatas, para eu poder honrar. Aí se levanta um homem e diz assim, rapaz, tem lá um filho de Jonatas, está lá esquecido, é aleijado. Rapaz, chama esse menino que eu quero vê-lo. Aí a Bíblia diz que chama Mefibosé. Quando Mefibosé chega diante de Davi, Mefibosé chega diante dele com a mentalidade de cão morto. Ele se achava um cão morto. E aí, queridos, aí Davi restitui Mefibosé à mesa do rei. Daquele momento em diante, aquele jovem, né, coxo, passou a sentar na mesa do rei, a comer na mesa do rei. Mas aí ele olha e diz assim, meu Senhor, como vai ser isso? Porque eu não passo de um cão morto. Sabe, irmão, a visão que você tem de você mesmo é muito importante. A visão que você tem de você mesmo é muito importante. Porque tem coisas na sua vida que você não está vivendo. Sabe por quê? Meu Deus, por causa da sua pequena visão de si mesmo. É a pequena visão de si mesmo que está limitando você. Limitando você. As suas crenças limitam você.
A sua forma de se enxergar limita você. Por que estamos falando sobre o jeito, o verbo da vida de ser? Porque, irmão, na igreja, o verbo da vida, o limite é o céu. Aleluia. Esse tema está me confrontando também. Porque eu acredito que nós precisamos, devemos e já deveríamos estar mais adiante em algumas áreas da nossa vida e também com relação à igreja. Aleluia. Tem um outro exemplo aqui. Você lembra quando a Bíblia fala sobre o filho pródigo? Muitas vezes quando nós lemos a passagem do filho pródigo, a gente só olha para o filho pródigo e se esquece do filho que ficou em casa. Se você olhar naquele contexto ali, meu irmão, quando o filho pródigo volta, o pai dele dá uma grande festa. E aí o irmão que havia ficado em casa fica com raiva do pai. Sabe por quê? Porque ele chega diante do pai e ele fala assim: mas meu pai, o senhor está fazendo uma festa para esse aí que levou tudo que o senhor tinha, esse aí que não merece nada, e aqui meu pai, eu nunca tive nem um cabritinho. Eu nunca tive nem nada do que o senhor está dando a ele, eu nunca tive. Aí o pai olha para ele e diz: meu filho, você é meu filho, tudo que eu tenho lhe pertence. Sabe, meu irmão, tem muito crente com a mentalidade de cabritinho. Tem tudo no reino de Deus, mas fica querendo... Sabe, irmão, você já tem tudo. A palavra de Deus diz que tudo é vosso. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, Jesus Cristo falando aqui, ó. Ele fala assim, ó, aqui no verso... Aleluia. Ele fala aqui, cadê, meu Deus? Sim, vamos lá. Versículo 28, ele diz assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Tu sabe quem tu é? Tu sabe quem tu é? Olha para alguém do seu lado, futuro que era assim, ó. Tu sabe quem tu é? Tu é filho de Deus, irmão. Tu é filho de Deus. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus, é co-herdeiro com Cristo. Você é filho. Agora, olha o que ele fala aqui, ó, no verso 30, diz assim, ó: dito estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus. O que é permanecer na palavra, querido? A palavra permanecer aqui, no original, ela diz respeito a resistir, diz respeito a ficar, diz respeito a continuar e estar, diz respeito a ser sustentado. Irmão, uma pessoa que é sustentada pela palavra não é liso. Uma pessoa que é sustentada pela palavra não é doente. Uma pessoa que é sustentada pela palavra não é quebrado. Você pode estar sentindo a pior pessoa do mundo hoje, mas eu quero dizer a você: você não foi chamado para ver pelo que sente, foi chamado para ver pela fé. Nós não andamos por vista, irmãos. Você pode dizer assim: eu não ando por vista. Você não anda por vista. Aleluia. Você não anda por vista. Oh, aleluia. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 1 e no verso 4. Ele diz assim, ó, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. Diz assim, ó: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Ei, tu é agraciado. Sabe aquela palavra que o anjo chega diante de Maria e ele fala assim: salve agraciada, o Senhor é contigo. Oh, aleluia. Salve agraciado Luciano. Salve agraciada Graça. A graça é agraciada 2 vezes porque tem o nome de graça e é agraciada pelo Senhor. Salve agraciado Amsterdã. Salve agraciado Judá. Salve agraciado Fábio. Ei, você é agraciado, irmão. Agora eu lhe pergunto: você anda no seu dia a dia com a percepção de que você é agraciado? Uma pessoa agraciada nunca pode ser derrotada. Aleluia! Salve agraciado! Tá aí o tema da ministração de hoje. Salve agraciado, o Senhor é contigo. Meu Deus do céu! Olha o que ele fala aqui, ó, versículo 5. Meu Deus. Porque em tudo fostes empobrecidos. É isso que diz? Me ajuda aí, irmão. Me ajuda a pregar aí. Porque em tudo fostes... Em quem? Ei, deixa eu te falar uma coisa, querido.
você não está em você mesmo. Você está nele. Diga assim: eu estou nele. Eu estou nele. Pastor, qual é o jeito, o verbo da vida de ser? Andar de cabeça erguida. Por quê, pastor? Não é porque você se acha, é porque você é. Não é porque você é em você mesmo, é porque você é em Deus. O que você é em Deus, irmão, vai definir o seu futuro. Eu me lembro quando em 2000 lá vai tanto, lá vai fumaça, lá para trás. Eu me lembro que um dia eu cheguei diante do pastor e eu estava triste, amargurado, porque estava devendo muito, você não imagina. Eu falei: pastor, por favor, me tire da escala, eu não vou mais dar aula no Rema, eu não vou mais. Eu dava aula de vida de prosperidade na época. Eu falei para ele: devendo, irmão, não foi por culpa minha. Quer dizer, foi, mas eu não tive dolo. A gente fez uma jogada errada com a mercadoria que nós compramos, e daquela mercadoria foi criando uma bola de neve na empresa, uma bola de neve na empresa. E aí naquela época, irmão, há mais de 10 anos atrás, mais de quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente ficou devendo 112 mil reais, entre banco, fornecedor, tudo. E aí eu não me achava digno de pegar a palavra, não é? Eu não me sentia como um caloteiro, porque eu não tive a intenção de dar calote em ninguém. E aí eu cheguei para o pastor e falei assim: pastor, mentira, eu não vou mais ministrar. Escuta o que eu vou lhe dizer, não jogue pega de mim. Não vou mais ministrar, eu não quero mais saber de ministração, pastor, eu estou assim devendo, está aqui as contas, não estou conseguindo mais pagar, cometi erros na empresa. Aí ele falou uma coisa para mim, ele falou: meu filho, você teve dolo? Eu disse: não. Eu disse: após apresenta as suas razões a Deus, Ele há de lhe justificar. Aí ele falou assim: não vou tirar você da pregação, pelo contrário, agora é que você vai pregar sobre esse assunto. Sabe, irmão, não digo nada com relação àquelas dívidas que você provoca, querido, amém? Porque aquelas pessoas que sabem que não dá para pagar, vai lá e compra, e aí compra, com o objetivo de dar calote nas pessoas, tem dolo. Peça perdão a Deus, se arrependa, amém? No meu caso, não tinha dolo, não tive intenção. E sabe o que foi interessante e importante para mim, aquela passagem, aquela palavra que eu recebi dele? Porque se tornou tão volumoso. Você sabe, né? Quando quando alguém está devendo cartão de crédito, devendo cheque especial, 47 cheques devolvidos sem fundo na época, irmão. É muita coisa. Sabe o que eu precisava para poder pagar aquela dívida? Eu não precisava de alguém alisando a minha cabeça, dizendo assim: ô meu filho, ô meu Deus. Não, eu precisava de alguém que me colocasse no lugar e dizer: ei, rapaz, levante-se. Ele não falou assim não, amém, irmão? Mas foi como se ele tivesse falado: levante-se. Você está diminuindo o poder de Deus na sua vida? É? Você pode. É mesmo, não é? Continuei pregando sobre a mesma palavra. Continuei pregando, dando aula da mesma forma. O diabo vinha: ei, você é um caloteiro. Ei, você é isso, você é aquilo. Irmão, todos nós aqui somos bombardeados todos os dias. Todos nós aqui. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a atender as ligações. Banco ligava, eu atendia. Fornecedor ligava, eu atendia. Todo mundo que ligava, eu atendia. Vou lhe pagar, vou lhe pagar, vou lhe pagar, vou lhe pagar. E a mente dizia: como? Eu vou lhe pagar. E a mente dizia: como? Vou lhe pagar. E a mente dizia: como? Não sei. Você sabe que às vezes a gente tem que não saber mesmo? Irmão, bem-vindo à condição de não saber como as coisas vão acontecer, porque milagres não se explicam pelo natural. Aleluia! Milagre não se explica pelo natural, meu irmão. Como eu vou ser curado? Não sei, eu sou o que eu sou. Como eu sou curado? Não sei, eu sei que eu sou. Não procura explicar, irmão. Não procura explicar. Está lá Jesus, eu falei sobre isso no domingo passado. Está lá diante de um cego, o cara cego lá, não tinha um olho e tal. Ele gosta no chão, faz o lodo, coloca no olho do cara, vai lá, se lava no tanque de Siloé. Quando o cara volta vendo. Qual a explicação que tem para isso? Não tem explicação. Ei, irmão, bem-vindo ao tempo, não tem explicação para coisas que vão acontecer na sua vida. Bem-vindo, irmão, bem-vindo. Não tem nada na conta, de uma hora para outra, está lá, meu Deus. Oh, aleluia. Os médicos dizem muita coisa. Deixa eu contar um testemunho. Posso contar porque é fresco esse. Estava lá, primeiro vídeo que eu fui gravar 2 semanas atrás.
Marinheiro, primeira viagem, coloquei um monte de lâmpada na minha frente. Um monte, para ver se ficava boa a filmagem. Aí, meu irmão, quando fiquei o dia todo no computador, as lâmpadas, o dia todo. Fui dormir. Quando eu fui dormir, que eu fechava os olhos, uma mancha no meio do olho esquerdo. Uma mancha. Rapaz, acho que foi as lâmpadas. Aí amanheci no outro dia, não estava conseguindo ler direito. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Aí eu comecei a ver as coisas turvas com o olho direito, que é o principal olho. Turva. Aí veio o medo. Aí sabe o que foi que o diabo disse? Ele falou assim: você tem a mesma doença do seu pai. Sabe que essas sugestões elas vão vir para a gente? Sabe qual era a doença que meu pai tinha? Meu pai, ele ao ficar mais idoso, mais velho, ele só tinha a visão periférica do olho. A visão central ele não tinha. A visão do meio do olho ele não tinha. E aí o diabo. Foi o que eu fiz? Não. A palavra. Pai, obrigado. Não terei o mesmo fim que meu pai. A minha visão é perfeita, Senhor. Oh, a minha visão é perfeita, Pai. Muito obrigado, minha visão é perfeita, minha visão é perfeita. Foi o que aconteceu. Passando os dias, a visão normalizando. Quinto dia, oitavo dia, normalizando. Fui pro médico. Aí a médica falou, ela disse assim: rapaz, tenho que falar não aqui, não tem nada no seu olho. Tá perfeito seu olho. Deixa eu te falar uma coisa. Foi só um estresse que seu olho teve. Não coloque mais seu olho em estresse não. Irmão, se eu tivesse pego aquela palavra da cegueira, como é que eu ia estar hoje? Ei, querido, não pega a palavra que o diabo tem lançado. Pega a palavra que Deus está lançando, irmão. Isso é fé. É fé isso aqui, irmão. Sabe, às vezes você olha para as coisas que estão ao seu redor, a gente é tendencioso, queridos. Sabe, Deus colocou sentimentos na gente e eles são importantes. A gente sente coisas, é importante que você sente, mas Deus nunca projetou você para você andar por aquilo que você sente. Deus não projetou você para andar por aquilo que você vê. Ele não projetou você para isso. Estava lá Noé, irmão. A Bíblia diz que Deus dá uma palavra a Noé. Noé, constrói aqui uma arca, Noé. Vou dar aqui as dimensões, vai ser assim, vai ser assado. Anos, décadas ele passou construindo a arca. Eu fui em uma cidade lá nos Estados Unidos chamada Kentucky. Lá em Kentucky tem a réplica exata da Arca de Noé. Você não tem noção da dimensão, do tamanho daquilo ali. É enorme, irmão. Esse terreno aqui todinho, ó, eu acho que ainda é menor do que o comprimento da arca. Esse terreno aqui, estacionamento, é enorme, é altíssimo. Quando você entra, irmão, naquela réplica da Arca de Noé, rapaz, eu fui impactado já na entrada. Mas aquele doido lá, em Gênesis, ele construía algo, nunca havia chovido. Nunca havia chovido. Nunca havia chovido, irmão. Nunca havia chovido na terra. Oh, aleluia. Nunca havia tido um dilúvio. Nós que estamos aqui, se o Senhor falasse conosco hoje sobre um dilúvio, nós poderíamos até acreditar, porque a gente já viu muitas enchentes aí fora. Mas Noé nunca havia visto um dilúvio. Ele nunca havia visto a chuva. Mas o que foi que ele fez? Ele decidiu crer naquilo que ele ainda não tinha visto. Mas foi da mesma forma. O princípio da fé funcionou com Noé, funcionou com Abraão. Tá tudo bem na vida de Abraão, irmão. Tudo bem. Abraão não foi chamado por Deus porque Abraão era um nada, porque ele era um quebrado, não. Estava tudo bem na vida dele. Gênesis 12. Abraão, sai daí, rapaz. Vem para um lugar que eu vou te colocar. De ti farei uma grande nação, Abraão. Sabe quando Abraão foi chamado, a probabilidade de Deus manifestar na vida de Abraão era maior do que quando Abraão teve de fato Isaac, era maior. Porque Abraão foi chamado com 75 anos. Ele veio ter Isaac com 100. 25 anos foi só de crença, de fé. Nem todo, né? Porque se você olhar aí na vida de Abraão, teve momentos na vida de Abraão que ele titubeou. Rapaz, será que Deus vai fazer mesmo isso aqui? Porque o único herdeiro que eu tenho é o Damasceno de Eliezer, é o filho de Eliezer. Esse é o único herdeiro que eu tenho. Mas o que Deus faz? Deus começa a tratar com Abraão por meio de coisas que se veem.
Abraão, vem para cá, meu filho, vem cá. Olha as estrelas aí, Abraão. Ô Abraão, vem cá, meu filho, vem cá. Pega aqui nessa areia aqui. Pega aqui. Assim vai ser sua descendência. Vai ser tão numerosa que nem se pode contar. Deus usou coisas tangíveis e visíveis para explicar um princípio invisível, para implantar algo no dentro de Abraão. Aí o que ele faz, dado momento? Ele muda o nome de Abraão. Abraão, que antes chamava Abrão, que era pai exaltado, passou a se chamar Abraão. Passou a se chamar um pai de multidão. Passou a se chamar, irmão, toda vez que alguém chamava Abraão, alguém estava lembrando a Abraão o que Deus havia chamado ele para ser. Queridos, é assim que funciona a palavra da fé. Estamos nessa igreja aqui, tem coisas, queridos, que a gente pode viver ainda mais, além daquilo que Deus chamou para viver. Você não foi chamado para viver uma vida doente. Você não foi chamado para viver uma vida quebrado. O vídeo que vai sair amanhã, vou dar um spoiler aqui a você, amém? O que vai sair amanhã vai ser uma continuação do que eu ministrei na última sexta-feira, falando sobre o batismo do Espírito Santo. E é interessante porque a mesma fé que a gente usa para ser salvo é a mesma fé que nós usamos para ser batizado. Quantos aqui acreditam que o Espírito Santo foi dado a nós? Mas você não vê o Espírito Santo. Você não vê o Espírito Santo. Você acredita pela fé. Quando alguém está aqui orando, falando em línguas, você está vendo a evidência do Espírito Santo dentro. Alguém começa assim, roxerebra, cerebra, candal, croxerebra. É a evidência visível, verbal de uma ação interior, não é assim? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Como é que o Espírito Santo ele é evidenciado aqui no nosso meio? Não é verbalmente? Por meio da fala em línguas? Não é assim que funciona? Esse é o princípio básico da fé. Fé que está no coração é evidenciada por aquilo que se fala, por aquilo que se diz. É por isso que aqui no Verbo da Vida você vai ouvir cá e acolá a gente falando sobre fé. Ei, como é que está a sua confissão? Como é que está a sua vida de confissão? Como é que está a sua confissão? Eu estava esses dias diante da médica, né? E aí ela, quando você fala alguma coisa, eu falava para ela, ficou assim, assim, assim. Aí a cara dela, sabe quando você está diante dessa situação assim, você aumenta a sua percepção para você até enxergar a cara das pessoas, né? A reação que elas vão ter. Aí quando ela ouviu aquilo, aí deixa eu olhar, aí botou lá um negócio, uma lente, aí começou a olhar, tem problema nenhum. Aleluia. Aleluia. Mas se eu deixasse o medo entrar? Sabe que muitos de nós estamos sendo paralisados pelo medo? Medo. Ei, nos momentos de crise, são os momentos em que haverão mais oportunidades para você. Por quê? Porque você é agraciado. Você é agraciado, irmão. Quem é agraciado não tem tempo ruim, não. Quem é agraciado não tem tempo ruim, não, irmão. Quem é agraciado, todo tempo é tempo bom. Por quê? Quem define os seus próximos dias não é o que você vê acontecendo lá fora. Quem define os seus próximos dias é você que define. A mulher, ai meu Deus, a mulher casou 10 vezes, um exemplo aqui, irmão, amém? Casou 10 vezes já. Pode ser que não tenha sido 10, pode ser que tenha sido 2. Deu errado as 2, quero mais casar não. Você está dizendo já está enredando a sua palavra já. Vai dar errado de novo. Que conversa que é essa? Jeito, verbo da vida de ser. O que é jeito, pastor? Eu não vou falar negativo. Eu nunca vou falar negativo. Tá só um mar de coisa, o sangue dando na canela. Eu não vou falar negativo. Eu não vou abrir a minha boca para dar vez ao diabo. Não abra a sua boca para dar vez ao diabo. Todo mundo se demitido na empresa que você trabalha. Você não vai ser demitido. Esse é o tempo de você ser promovido. Porque se alguém está sendo demitido, até alguém que pode lhe dar o lugar pode ser demitido. Pastor, isso é injusto. Não, isso não é injusto não, irmão. Se você é alguém que trabalha, se você é alguém que serve, se você é alguém honesto, mas primeiro de tudo, se você é alguém agraciado, o melhor é para você. Ei, o melhor é para você. O melhor é para você. Ei, o melhor não é para o ímpio, o melhor é para você. As melhores vendas é para você. Olha o que ele fala aqui, meu Deus do céu. Ele fala aqui, porque em tudo fostes enriquecidos nele.
Sabe o que a palavra enriquecido significa? A palavra enriquecido é uma tradução da palavra ploutizio, que significa tornar-se rico, enriquecer, de riquezas espirituais, estar ricamente suprido. Ei, o que Jesus providenciou para nós na cruz de Calvário, irmão, foi plenitude. Plenitude. Só que a gente que é do verbo da vida, a gente ouve tanto isso, que isso está se tornando algo comum. Por que você tem tornado com uma palavra comum? Porque é que tem pessoas que chegam aqui, que chegam no rema, que fazem o primeiro ano do rema, elas estão voando, elas estão correndo, elas estão declarando, vivendo o extraordinário. E a gente que tem 20 anos de verbo da vida, como é o meu caso, 15 anos de verbo da vida, 10 anos de verbo da vida, 5 anos de verbo da vida, a gente está achando a mesma coisa. Ah, isso aí é a mesma palavra. Problema é isso aí, viu, querido? É um problema isso aí, viu? Problema. Está se acostumando. Ei, o último sapo que se acostumou com água quente morreu porque ela ferveu. Eu já até ouvi falar que esse experimento nem é verdade, amém? Mas conta esse experimento, amém? Eu sou eu que estou contando a história, então na minha mente é verdade. Conta esse experimento, irmão, que se você jogar um sapo na água quente, ele vai pular e vai sair de lá. Mas se você aquecer a água, devagarzinho, e deixar ela ferver, ele morre dentro e não percebe. Tudo bem, vamos dizer que isso é verdade, mas tem muita gente que está boiando na praia. Aleluia. Por quê? Porque nos princípios elementares deixou de praticar. Naquilo que é elementar, naquilo que é básico, querido, deixou de praticar. Ei, irmão, se você faz parte desse lugar, dessa igreja, eu quero dizer a você, se levante em fé nesse tempo. Se levante em fé nesse tempo. É para tudo, irmão. É para tudo. Não é somente para promoção, para trabalho, para dinheiro. É para tudo na vida. É para dentro da sua casa. É para o seu corpo. Aleluia. Para o seu corpo. Nós temos, irmão, o domínio sobre o nosso corpo. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Eu falava com alguém esses dias, eu dizia, a pessoa falou assim, a gente estava falando sobre alegria. Aí eu falei assim, a alegria é um fruto do Espírito. Mas sabia que a gente não vai viver a alegria se a gente não exercer fé? Eu estava um dia desse orando ao Senhor, aí me veio a passagem falando sobre amor. O Senhor, a passagem foi aquela que diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aí eu fui perguntar ao Senhor: ô Senhor, por que o verdadeiro amor lança fora todo o medo? O que é que tem a ver amor com medo? Aí o Senhor falou para mim assim: amor é uma pessoa. Aí eu disse: amor é uma pessoa? Eu disse: é mesmo. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Amor é uma pessoa. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quem é o verdadeiro amor? Deus. Deus lança fora o medo. Digo: rapaz, é mesmo, ó. É por isso que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. Quando você anda em Deus, meu irmão, você fica top, amém? O fruto do Espírito é amor. É o próprio Deus operando em você. Aí vem alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Irmão, cada um dessas ramificações, dessas manifestações do fruto, tem que ter fé para andar. Eu tenho que ter fé para andar em alegria. Porque vai ter dias que a minha vontade é ficar triste, a minha vontade é ficar cabisbaixo, a minha vontade é chorar. Chorar é bom? Tem momentos que é. Chorar de alegria, né? Oh, a gente ri tanto que chega a chora, né? É massa, irmão. Mas se alegrar naquele dia em que tudo vai ruim, tudo vai mal, é fé. É fé. É fé. Eu estava falando, esses dias eu dizia que eu fui uma vez fazer um velório de uma criança recém-nascida que havia morrido poucos dias depois do parto. Aí eu cheguei para a mãe e eu falei assim: eu posso pregar a palavra de Deus aqui? Ela disse assim: pode, pastor, fique livre. Sabe o que eu fiz? Eu fui pregar uma palavra que, muito embora o centro da palavra era sobre se alegrar, mas eu não fui tão direto assim, que eu não queria
né, de alguma forma demonstrar ou parecer que eu estava desrespeitando aquele momento de dificuldade que aquela família estava vivendo. Mas eu comecei a falar. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aí eu comecei a provar para aquele público ali que a morte daquela criança não deveria ser algo trágico, não deveria ser algo triste. Porque, segundo a palavra, e se nós cremos na palavra, se nós somos crentes, a gente crê no que a Bíblia diz, segundo a palavra, ela foi estar com o Senhor. Irmão, aquelas pessoas estavam ali debaixo de pranto, debaixo de dor. Eu tive a oportunidade de sair daquele velório, sabe como? As pessoas, alguns até estavam rindo já. Aí alguém pode dizer assim: mas rapaz, isso é uma desconsideração com a família, com a pessoa, a criança que morreu. É mesmo? É mesmo, irmão? Eu vou lhe dizer uma coisa, isso não vai acontecer agora não. Mas no dia que eu partir para o Senhor, eu não quero uma pregação de velório triste não aqui na igreja, irmão. Ou em qualquer lugar onde for o velório. Não estou com nota de morte não, amém, querido? Você sai daqui, meu irmão, rapaz, as partes vai morrer. Porque esse povo é místico, né? É o povo místico, irmão, que a gente tem hoje em dia nessas igrejas, né? Rapaz, o pastor falou sobre morte. Quem é que vai morrer na igreja? Ninguém vai morrer. Amém? Não, irmão. Se for nos próximos 50 anos, 40 anos, 30 anos, não sei, lembra desse dia de hoje. Prega a palavra de alegria. Não, o pastor foi estar com o Senhor. Vamos se alegrar aqui hoje? Vamos correr aqui nessa igreja? Porque isso é a vida de Deus em nós, querido. A gente tem medo da morte, mas a morte é um inimigo vencido. Aleluia! A gente tem medo da morte, mas a morte é um inimigo vencido. É um inimigo vencido. Ei, ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ei, a abundância de vida está em nós hoje. Esse é o jeito que vai dar a vida de ser, irmão. Pode ser até ser que lá fora tu vai encontrar umas pessoas que congregam nas igrejas Verbo da Vida que até nem tem um bom testemunho. Rapaz, esse irmão é de fé mesmo? Mas eu vou lhe dizer, se você for, vamos lá, quantos Verbos da Vida nós temos aqui em Maceió? Nós temos Verbo Antares, Verbo Barro Duro, Verbo Praia, Verbo Benito Bentes. Tem outros pontos de pregação que foram abertos aqui, que eu não lembro agora onde estão. A gente tem um monte de Verbo da Vida. Em cada uma que você for, é a mesma palavra. Fé, é a mesma palavra. Ousadia, é a mesma palavra. Saúde, é a mesma palavra. Prosperidade, é a mesma palavra, querido. Por quê? Porque nós temos uma visão. Nós carregamos uma visão. E eu vou te falar, a prosperidade da gente está em a gente honrar e estar conectado com essa visão. Portanto, a partir de hoje, irmão, na tua casa, no teu trabalho, na rua, seu testemunho tem que ser um testemunho para cima, de fé. Não fale negativo. Não fale negativo. Não fale negativo. Amém, irmão? Você está feliz por isso? Hoje eu rasguei a pregação aqui, mas fluiu, amém? Quem está aqui nessa manhã e não entregou a vida a Cristo ainda? Se você veio para esse culto hoje pela manhã e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, vou te falar, viu? Está perdendo muita coisa. A Bíblia diz que Ele tem um plano para cada um de nós aqui. Então, se a gente está aqui hoje, não endurece teu coração. Eu estou vendo todo mundo aqui, eu conheço, mas pode ser que tenha alguém que está passando aqui despercebido. Nós temos alguém que quer entregar a vida a Jesus? Levante sua mão, eu vou orar por você. Temos alguém que quer fazer uma confissão de fé? Pai, eu te recebo, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue. Nós temos alguém? Aleluia! Alguém quer voltar para Jesus? Oh, aleluia! A gente tem que trazer mais gente ímpia, amém? Alguém quer receber oração para cura? Não é? Já é? Você está com alguma doença, alguma enfermidade, quer receber oração para ser curado? Alguém quer receber oração para ser batizado no Espírito Santo? Já é crente, já entregou a vida a Jesus, mas ainda não ora em outras línguas? Temos alguém? Não fala em outras línguas? Quer receber oração? Ô glória, Deus é bom. Vem cá, Francisco. Glória a Deus. Francisco é tão velho no Verbo da Vida quanto eu, ó. Vocês não vêem muito ele aqui no altar, mas hoje ele vai trazer a palavra de dízimo e oferta.